Bom, moçada, nesse nosso próximo tópico aqui, a gente está lá na página 20 do nosso material, nós vamos trabalhar com as equações, tá? Equações são expressões matemáticas aí que envolvem pelo menos uma variável, uma letra, né? Um x, um y, enfim, e um sinal de igualdade, certo? Nesse primeiro momento, nós vamos nos ater às quatro primeiras equações, as mais básicas. Equação do primeiro grau, equação do segundo grau, equação irracional e equação modular, ok? Agora, toda vez que a gente for resolver uma equação, a gente tem que verificar em que conjunto a gente está trabalhando, qual é o conjunto universo daquele problema. Será que a gente está falando de valores reais? Ou talvez a gente esteja falando só de valores naturais? Ou tão somente de valores inteiros? E isso é muito importante. É aquela historinha assim, ó, x pertence aos reais. Beleza. Ou então, daqui a pouco a gente tem x pertence aos naturais. Porque aí se a gente resolve uma equação e acha, por exemplo, deu menos 7, a gente não pode dar isso aqui como resposta se o conjunto universo for o conjunto dos naturais, porque os menos 7 não pertence aos naturais. Né? Então, nesse caso aí, ó, a gente tem que responder o quê? Qual é o conjunto de solução? É vazio. Se o universo é os números naturais e a minha resposta, o único número que resolve a parada é o menos 7, o menos 7 não é natural, então, nesse caso, eu não tenho solução, conjunto vazio. Fiquem espertos nisso, ok? E como é que a gente resolve cada tipo de equação, né? Cada tipo de equação exige uma técnica. Vamos ver aqui rapidamente alguns exemplos, assim, só para passar num ligeirão assim por cima desses quatro tipos que a gente vai trabalhar agora, tá? Na corrida aqui, ó, vem comigo. Aqui, primeiramente, vocês estão vendo uma equação do primeiro grau. Nós temos aqui uma variável e o x está na potência 1, daí o primeiro grau. Equação do segundo grau, olha o expoente do x, um expoente 2. Aí a gente tem uma equação do segundo grau. Aqui é a equação irracional. Uma equação irracional é essa equação onde a gente tem uma raiz, né? A raiz quadrada, a raiz cúbica, enfim, a gente tem um radical aí, a variável está sob o radical. Depois a equação modular, onde obviamente a gente tem um sinal de módulo aí, na variável, né? A variável está sofrendo a ação de um módulo. Nesses exemplos que seguem aqui, vocês podem ver uma equação exponencial, obviamente onde a variável, nesse caso aqui x, está no expoente, né? Aqui uma equação logarítmica, onde a variável aí está sofrendo a ação de um logaritmo, obviamente, e finalmente uma equação aqui trigonométrica, onde nós temos aí os entes da trigonometria aí, seno, cosseno, tangente, cotangente, secante ou mesmo a cossecante aí trabalhando em cima da variável, tá? No nosso material são os quatro primeiros tipos de equações aí que nos interessam. Vamos resolver cada uma dessas aqui, desses exemplos aí, né? No primeiro caso, equação do primeiro grau. Basta isolar a variável em um lado da equação. Vamos ver aqui? Atenção. 5x menos 2 igual a 28. Então, o que a gente faz para resolver esse tipo de equação, na verdade, é isolar a variável em um dos lados, fazendo sempre uma operação de um lado da equação e a mesma operação, obviamente, do outro. Né? Então, para resolver isso aqui, primeiro a gente faz o quê? A gente soma duas unidades de um lado e, obviamente, do outro também. Isso faz com que a gente cancele o valor 2 ali, né? Na verdade, era menos 2. A partir disso, a gente fica com 5x igual a 30. Né? Nesse próximo momento, a gente faz o quê? A gente divide um lado por 5 e, obviamente, divide o outro por 5 também. Sobrou x igual a 6, né? Porque aqui o 5 foi simplificado e o 30 dividido por 5 deu 6. E aí a gente diz que o conjunto solução, então, é o número 6. Próximo tipo de equação, equação do segundo grau. Aqui, em geral, a fórmula de Bhaskara é quem vai nos ajudar a resolver isso, né? Nesse caso aqui, a gente até pode optar por outra estratégia, né? Vamos somar 8 de um lado e somar 8 do outro também. O que acontece? A gente fica com 2x² igual a 8. Nesse momento, a gente vai dividir toda a equação por 2, ficando com x² de um lado e 4 do outro. E agora, o que de fato acontece? Bom, nesse momento, a gente vai extrair a raiz quadrada dos dois lados. E quando a gente extrai a raiz quadrada aqui dos dois lados, o que vai acontecer? Nesse primeiro membro aqui, na verdade, a nossa resposta é módulo de x.
E do outro lado, eu fico com exatamente 2, né? Que é a raiz quadrada de 4, ok? Bom, aí eu te pergunto, quais são os valores de x que resolvem essa equação? Tem dois valores aqui, né? O módulo de 2 e também o módulo de menos 2, né? Obviamente, na prática, o que a gente faz é exatamente isso aqui. A gente passa a potência 2 para o outro lado. Toda vez que a gente troca de lado, a gente inverte a operação, né? Essa é a ideia. Bom, quando for uma potência par, para o outro lado ela vai ser uma raiz de índice par. E nesses casos a gente tem o mais e o menos aqui, portanto o x vai ser mais ou menos 2, né? E aí a gente diz que o conjunto de solução então é tanto menos 2 quanto 2. Ou seja, ou 2 ou menos 2 resolvem a equação. Isso é fácil de olhar para cá e perceber que no lugar do x, a gente colocando o número 2, tem uma verdade. Se a gente colocar o número menos 2, a gente tem a mesma verdade. Depois nós vamos ter as equações irracionais, né? Aqui a ideia é acabar com o radical. Num primeiro momento, nós poderíamos fazer o quê? Se eu quero acabar com o radical, basta elevar essa equação ao quadrado. Porque se eu elevo ao quadrado um lado, eu elevo ao quadrado um outro. Nesse caso aqui, o índice é 2 e vai cancelar a raiz, né? Mas, de novo, o correto é chamar isso aqui de x mais 4 em módulo, né? E aí a gente acaba incorrendo numa equação modular, certo? Vamos falar de equação modular. X mais 4 aqui pode tanto assumir o valor 9 quanto menos 9, né? Porque o módulo de menos 9 também dá 9. Essa é a ideia, ok? Vocês vão ver que na prática o que a gente vai fazer é exatamente o seguinte. Quando a gente elevar ao quadrado aqui, a gente vai cancelar a raiz e a gente vai escrever isso aqui, tá? Mas isso é um pouco perigoso. Vocês vão ver que isso aqui não está certo. O certo é a gente deixar em módulo aquela parte onde o radical ali foi deletado, tá? Mas a gente vai fazer dessa forma e vai dizer que a resposta é x igual a 5 e vai testar, né? O que a gente tem que fazer aqui é testar. Nesse tipo de equação vocês vão ver logo mais que eu vou pedir para vocês sempre testarem o resultado. Nesse caso aqui, vamos ver se o 5 realmente resolve. Joga o 5 lá dentro. E aí, o que acontece? A raiz quadrada de 5 mais 4 é realmente igual a 3? Aí vocês vão ter aqui raiz de 9 igual a 3. Sim, verdadeiro, né? Então a gente está vendo aqui que a resposta está correta. Então, nesse tipo de equação, a gente vai sempre testar o resultado para ver se ele é válido, porque nem sempre ele será. E o último tipo aqui, equação modular. Uma palhinha ali eu já passei, né? Vamos entender isso aí agora? Olha só. Tá aí a expressão módulo de 2x menos 10 igual a 0. O que a gente vai fazer? Vamos isolar o módulo aqui, ó. Módulo de 2x é igual a 10. E aí eu quero que vocês pensem comigo aqui, ó. O que pode entrar aqui dentro? Né? Para realmente ser 10 o resultado. Olha só. Módulo de quanto é que vai dar 10? Vocês vão ver que são duas opções. Pensa aí comigo. Escreve uma verdade aqui dentro. Ora, 10. Ou então, menos 10. Exatamente isso. Ou seja, ou esse cara dentro do módulo é igual a 10, ou este cara dentro do módulo é igual a menos 10, né? Afinal de contas, o módulo de menos 10 também dá 10, né? E aí a gente tem essa questão aí para resolver e ela normalmente será elementar. Aqui o x vai ser igual a 5 e aqui o x vai ser igual a menos 5, ok? Não há necessidade de experimentar lá em cima, não há necessidade de fazer o teste, até porque a gente já fez o teste de certa forma até chegar aqui, né? E aí a gente vai dizer assim, o conjunto solução é igual a menos 5 ou 5. Ah, e fiquem atentos a essas duas situações aqui. Olha só, dá uma olhadinha aqui. 5 multiplicando x e multiplicando menos 3. Mais aquele 2 menos x igual a 4x menos 1. Muito bem, o que acontece a partir daí? 5x menos x é 4x, menos 15 mais 2 é menos 13. O que aconteceu aqui? Esses dois vão acabar se cancelando e tu tem uma conclusão aqui que é um tanto quanto estranha. Menos 13 é igual a menos 1. O que significa isso? Isso só significa o seguinte, pessoal.
essa equação ela é absurda, o teu resultado é absurdo, logo aquela equação do início ela é absurda. Conjunto solução? Não tem solução, conjunto vazio. Veja esse outro caso aqui, atenção. 2x menos 4 no primeiro membro e aqui o 8 vai multiplicar. Eu vou ter 8x sobre 4 menos 8 meios. 2x menos 4 igual 8 dividiu por 4, 2x. 8 dividiu por 2, menos 4. Aqui a gente pode olhar uma verdade absoluta. 2x menos 4 é igual a 2x menos 4. Se a gente cancelar esses elementos aqui, eu fico com menos 4 é igual a menos 4, continua sendo uma verdade, né? Se a gente cancela, a gente conclui 0 é igual a 0, isso continua sendo sempre uma verdade. Ou seja, independentemente do valor de x, eu tenho sempre uma verdade. Ou seja, qualquer número real de x soluciona isso aqui, né? Então a gente diz que o conjunto solução é, efetivamente, qualquer número real. Porque aqui a gente está trabalhando no campo numérico chamado reais, números reais. Falei? Então vamos aí com calma falar sobre esses 4 tipos de equações. Na sequência, segue o baile!